Você sabe que o fundo imobiliário vieram para rivalizar com o investimento em imóveis. E eu vou dar para você 5 motivos que fazem com que os fundos imobiliários sejam de fato investimento melhores do que investir em imóveis. Antes de eu seguir com esse vídeo, lembra de curtir, de compartilhar com seus amigos e de trazer para suas perguntas, suas dúvidas aqui nesse vídeo sobre fundos imobiliários para a gente poder entender mais sobre essa categoria de investimento. Em uma das sessões de mentoria, eu estava interagindo com o meu mentorado, ele trouxe o seguinte ponto, que ele queria comprar um imóvel. Ele ia investir para dar uma boa entrada nesse imóvel, o restante ele ia financiar para adquirir esse imóvel. Sendo que esse imóvel que ele estava adquirindo era um imóvel que ele estava querendo investir, não era um imóvel para morar. E aí eu trouxe para ele essas 5 razões para ele não fazer isso. Não faz muito sentido você pagar juros no investimento, juros de dívida, de financiamento no investimento. Eu trouxe para ele uma outra tipo de investimento, uma outra categoria de investimento que são os fundos imobiliários, que conseguem dar esse conforto que ele queria de ter imóveis, mas sem gastar o valor tão alto de um imóvel e não precisar, como era o caso dele, fazer financiamento para adquirir um investimento. Então vamos para os 5 motivos. O primeiro dos motivos é a questão da burocracia. Quando você compra um imóvel, você tem que ir no cartório, você tem que ir no banco, transferir o dinheiro para o vendedor, vai no cartório, assinar a documentação, paga imposto. E quando a gente lida com fundo imobiliário, simplesmente você tem que abrir uma conta numa corretora, que hoje em dia, abrindo conta em corretoras digitais, você abre de casa, o processo demora menos de 5 minutos e no dia seguinte a conta já está aberta para você fazer sua compra e venda de imóveis através de fundos imobiliários. O segundo é a liquidez. Quando a gente está comprando um imóvel e a gente quer comprar e vender, fazer essa negociação, a gente demora muito para conseguir um vendedor que está querendo vender no valor que a gente quer comprar, que nosso orçamento aguenta, nosso investimento aguenta. E a gente, quando já quer vender, a gente demora muito para conseguir um comprador que quer comprar no valor que a gente está precisando. Às vezes a gente nem precisa dos 500 mil, que é o valor do imóvel, a gente está precisando só de 50, mas a gente acaba vendendo o imóvel todo para conseguir aquele valor que é uma necessidade da gente no momento. E quando a gente lida com fundo imobiliário, a gente compra e vende muito facilmente. Existe uma série de compradores, uma série de vendedores e a gente consegue dar esse match de negociação, valor de compra igual valor de venda muito fácil. E quando você precisa, por exemplo, você tem 500 mil investidos, você precisa só de 50 para lidar com alguma questão, você vende só os 50 mil, os outros 450 ficam lá investido no fundo imobiliário, rentabilizando e gerando dividendos no mês a mês. O terceiro motivo é a diversificação. Quando você compra um imóvel físico, você compra um único imóvel, numa única localização, que vai ter um único inquilino, que se der problema na localização, no imóvel, no inquilino, deu problema em 100% desse imóvel. Quando a gente compra cotas de um fundo imobiliário, você está comprando cotas de um fundo imobiliário que ali ele tem alguns imóveis por detrás dele, que ele administra, às vezes não são alguns, são dezenas de imóveis, e no ato dessa compra você já está diversificado. Você tem vários imóveis em vários locais diferentes, com vários inquilinos diferentes, que se der problema em um, deu problema naquele pontualmente, todos os demais estão gerando frutos para você, estão gerando esse dividendos no mês a mês. O quarto motivo é a gestão. Quando você compra um imóvel físico, você precisa lidar com inquilino, inadimplência, está atrasando para pagar, você precisa lidar com a questão do inquilino deixar o imóvel, você correr atrás de outro inquilino para ocupar aquele imóvel. Deu algum problema no imóvel, você que tem que resolver o problema, por mais que o problema tenha sido causado pelo inquilino, a dor de cabeça é sua para resolver, para negociar com esse inquilino, para resolver o problema. Quando você tem um fundo imobiliário, a gestão é do fundo imobiliário. Você simplesmente comprou e vai viver sua vida e deixa que a gestão do fundo imobiliário lida com a situação. Ele que vai lidar com o inquilino, com inadimplência, término de contrato, ele que vai lidar negociando com o inquilino para renovar ou para conseguir novos inquilinos se a renovação não for acontecer. Então a gestão é uma gestão profissional, uma gestão feita pelo próprio fundo imobiliário e você não tem dor de cabeça nenhuma. E até agora esses 4 motivos já foram motivos que fazem você olhar com mais carinho para os fundos imobiliários na hora de investir. Se você está pensando em investir em imóveis, se você já está começando a mudar de ideia para começar a investir em fundo imobiliário, vamos para o quinto e último motivo, que acho que esse talvez, se você está na dúvida ainda, você vai mudar de ideia de vez. O preço, o valor. Quando você compra um imóvel, você compra
100 mil reais, 200, 500 mil reais, você não consegue comprar um imóvel por 100 reais, por 50 reais. Quando a gente fala de fundos imobiliários, de 10 a 100 reais, a grande maioria dos fundos imobiliários você já consegue comprar. Você compra cotas e você vai comprando cotas de fundos imobiliários diferentes, com valores diferentes, mas sempre nessa faixa, entre 10 e 100 reais, você consegue fazer essas aquisições, seus investimentos, e no mês seguinte você já começa a receber dividendos, que basicamente é o aluguel que está sendo recebido pelo inquilino do imóvel, que o fundo imobiliário administra. Ele apura esses aluguéis, afere o lucro e distribui para a gente no forma de dividendos todos os meses. Comenta aqui para mim se você ainda tem alguma dúvida sobre fundo imobiliário e me diz se você agora ficou convencido que fundo imobiliário é um investimento que vale mais a pena do que a compra de imóveis para investir. E lembra de me seguir aqui para aprender a investir da maneira certa.